Olá, já parou para pensar que aquele sentimento que parece ser só nosso, uma coisa bem pessoal, pode na verdade estar ligado a questões sociais muito, mas muito maiores? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. É uma pergunta forte, né? Aquela sensação de que um sofrimento individual, na verdade, ecoa algo muito maior, algo coletivo. É essa questão que vai guiar o nosso papo, conectando o que a gente sente por dentro com o mundo em que a gente vive. Para entender isso melhor, nossa jornada vai ter 3 paradas. Primeiro, a gente começa no sofrimento individual. Depois, a gente amplia o foco para a emoção coletiva e, por fim, vamos analisar a própria estrutura do nosso sistema. É uma viagem do micro para o macro. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo nível mais pessoal, o mais próximo da gente. Aquele sentimento de tristeza, de não pertencimento, que à primeira vista parece ser um problema só nosso. Mas será que é mesmo? Pensa só naquela cena. Uma criança sempre deixada de fora no pátio da escola. A gente poderia dizer que o problema é a sensibilidade dela. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se a questão for uma regra injusta no jogo que causa essa exclusão? A coisa toda muda de figura. E é exatamente isso que nos leva a um conceito-chave: o sofrimento ético-político. Ele dá nome a essa experiência. Quer dizer, não é uma falha de dentro da pessoa, mas sim uma resposta a uma falha do lado de fora, uma injustiça no sistema. É um tipo de sofrimento que tem algo a dizer sobre a sociedade. Certo. Mas por que essa ideia é vista como algo tão desestabilizador? É simples, porque ela mexe com o nosso jeito mais cômodo de pensar, aquele que adora separar os problemas das pessoas dos problemas da sociedade. E ela faz isso de 3 maneiras principais. Primeiro, ela junta sentimento e política, mostrando que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Segundo, ela acaba com aquela ideia de neutralidade. Se tem gente sofrendo por uma injustiça, não dá para ficar em cima do muro. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, ela aponta o dedo para a estrutura, para as regras do jogo. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o ponto central é este. O sofrimento ético-político nos força a virar a chave da pergunta. E, em vez de questionar o que há de errado com essa pessoa, a gente começa a perguntar o que há de errado com a situação que está causando esse sofrimento. Ok, se a gente já entendeu como um sentimento pessoal pode ser político, vamos dar um passo além. Agora, vamos ver como sentimentos, quando são compartilhados, viram uma força poderosa, capaz tanto de manter tudo como está, quanto de virar o jogo completamente. Voltando lá para a analogia da escola, imagina um grupo de alunos paralisado pelo medo de falar. O que acontece? Nada. As regras injustas continuam. Agora pense em outro grupo, movido pela esperança, pela união. Eles se organizam e provocam a mudança. A emoção coletiva é o combustível. E aqui a diferença fica bem clara. De um lado, a gente tem os afetos tristes, como o medo, a vergonha. Eles isolam, paralisam, são os melhores amigos de um sistema injusto. Do outro lado, os afetos alegres, esperança, confiança, solidariedade. Eles fazem o contrário, conectam as pessoas e dão a energia para agir em conjunto. E essa frase resume tudo perfeitamente. A transformação social não é só um processo de ideias, de planos no papel. É um processo profundamente emocional. Sem o combustível dos afetos alegres, o motor da mudança simplesmente não dá partida. Portanto, a grande sacada aqui é perceber que os sentimentos coletivos são um verdadeiro campo de batalha político. Espalhar o medo é uma tática para manter o poder. Já cultivar a esperança e a solidariedade é uma tática para a transformação. E agora, a gente chega na nossa terceira e última parte, e essa aqui é para a gente pensar um pouco mais a fundo. Já passamos pelo sentimento individual e pela emoção coletiva. Agora, vamos analisar a estrutura social e botar em xeque uma ideia que parece ser sempre boa: a inclusão. Vamos imaginar uma fábrica. Olhando de fora, parece uma história de sucesso, né? Pessoas que não tinham emprego agora estão incluídas no mercado. Mas e se a gente der um zoom? E se essa inclusão vier com horas exaustivas, salário baixo e vigilância constante? A história já não parece tão boa. Estar dentro é mesmo melhor? É aqui que entra esse conceito de dialética da exclusão/inclusão. A palavra dialética pode parecer complicada, mas a ideia é que duas coisas que parecem opostas, na verdade estão conectadas. Nesse caso, ser incluído num sistema injusto pode ser só uma nova forma de manter a desigualdade, só que agora com a pessoa dentro do sistema. E essa é a pergunta que não quer calar, né? O que significa de verdade incluir nesse contexto? Para ajudar a gente a pensar nisso, vamos recorrer a 2 pensadores que foram a fundo na análise do poder.
A gente vai ver como Karl Marx e Michel Foucault nos ajudam a desmontar essa armadilha. Com o Marx, o foco vai ser na exploração econômica. Já com o Foucault, a gente vai olhar para as formas de controle social. Juntos, eles dão um panorama bem crítico do que a inclusão pode significar. Para Marx, a conta é a seguinte: uma pessoa pode ser incluída como trabalhadora, sim, mas se o valor que ela gera com o trabalho é muito maior que o salário que ela recebe, essa inclusão é a própria ferramenta de exploração. Ou seja, participar do jogo não garante que ele seja justo. Aí vem Foucault e coloca mais uma camada na discussão: o controle. Estar incluído numa escola, num trabalho, num programa social, significa também estar sujeito a regras, a horários, a uma vigilância constante. A inclusão, nesse caso, vira uma forma de deixar as pessoas mais previsíveis, mais fáceis de gerenciar pelo sistema. Então, o que a gente tira disso tudo, que a gente precisa ter um pé atrás com a palavra inclusão. Ela pode ser uma máscara para a exploração ou para o controle. O desafio de verdade é lutar por uma inclusão que não seja só sobre colocar para dentro do sistema, mas sobre transformar esse sistema para que ele ofereça dignidade, justiça e autonomia de verdade. E assim, o círculo se fecha. A gente começou com a tristeza de uma criança no pátio e terminou analisando a lógica de um sistema econômico inteiro. O que essa jornada mostra é que essa linha que conecta o nosso sentimento mais íntimo com as maiores estruturas de poder é real, é direta e é fundamental de se entender. E fica a reflexão final. Da próxima vez que alguém falar sobre um ato de inclusão, talvez a pergunta mais importante não seja quantas pessoas entraram, e sim em que condições elas entraram.